Tá vendo a minha tela? Então, essa aqui, ó, o que a gente está centralizando, né? Está centralizando tudo nos tarefas, né? Tudo que envolve chat e tarefas, né? Os tickets ali, né? Tá ficando tudo em tarefas. O que não vai entrar aqui em tarefas vão ser os chats internos, né? Conversas privadas, conversas de grupo, essas que são constantes, elas não têm início e fim, né? Então, elas vão estar em tabela separada, vão ser fora, né? Mas aquilo que envolve tarefas e chat com o cliente é toda a mesma estrutura. Então, ele está entrando aqui em tarefas, até, tá, aí vamos colocar aqui, adicionar uma tarefa. Esse adicionar tarefa, ele seria uma tela correspondente ao modo, a mesma ideia lá do ticket, mesma ideia aqui não é esse botão, a mesma ideia aqui do ticket de Kanban, só que seria o modo completo. É igual você tem no Trello, no Gira ali, você tem o modo resumido, né? Aí você dá 2 cliques ali, ou dá um clique ali em tal, ele abre a tela para uma edição mais completa. Então é a mesma coisa, tá? Se trata do mesmo registro, né? Que é essa aqui, essa é a tela mais completa. E isso aqui até depois tem que separar o código para ele estar disponível tanto para abrir um modal aqui dentro, para não abrir uma aba, né? Para não dar a sensação que você saiu da tela, sabe? Você dá um clique, ele abre um modal com aquilo ali, e quando estiver fora, beleza, ele abre uma aba com aquilo ali, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vai ter os marcadores, que é geral do padrão do sistema, que depois vai estar lá em cima, tem o assunto, que está em destaque, que é o mesmo que está ali do ticket, ali em amarelo aqui, né? Vai ter aqui o status, que é esse status que define que esse cara pertence ao chat, tá? Mas não só isso, vai ter uma tabela auxiliar ali de controle, mas essa categoria, isso aqui é a categoria. A categoria chat o sistema vai identificar ela para travar algumas coisas que não são pertinentes ali ao movimento enquanto ele está com o chat aberto, sabe? Enquanto ele está nas rotinas de chat. Então, é esse cara aqui. Esse cara aqui é a categoria, deixa eu já ir mostrando em paralelo, aqui de tarefas, né? A tabela aqui em tarefas, ele tem um relacionamento com uma categoria, que está lá em tarefas, categorias. Né? Aqui em tarefas, categorias, tem a categoria chat, que é uma categoria de sistema, tá? Uma categoria de sistema, o usuário não vai ficar mexendo nela e tal. O usuário vai poder criar outras categorias, enfim, é outra pegada, mas a categoria de sistema chat ela vai existir, e o usuário não mexe nela. Protocolo, ele é livre, vai ser um lance de configuração, o que ele vai aceitar, string, uma sequência, enfim. O lance de urgência, esse daqui é só um parâmetro de sinalização que ele vai vir desde o usuário, né? Vai vir desde o usuário lá, o usuário vai, dependendo da configuração, se tiver liberado, o usuário vai poder pedir urgência e tal. Tá, deixa eu pular algumas coisas, senão vai ficar aquela reunião bem extensa. Mas, enfim, aqui, o que envolve as rotinas aqui da tarefa, né, do tipo, pedido de urgência é sinalização. Conclusão é uma marcação específica da tarefa, se a tarefa está concluída ou não, independente dos participantes. Vai ter uma rotina ali, quando você adicionar participantes, se o último participante concluir a parte dele, ele conclui a tarefa, mas a qualquer momento o responsável vai poder fazer isso. E, concluído ou não, né, o responsável vai poder encerrar a tarefa. O arquivado vai sair daqui, porque ele vai existir, né, só tarefas encerradas poderão ser arquivadas, mas ele não precisa estar aqui dentro, ele vai ser uma coisa mais de otimização do banco, vai ser um padrão de sistema também, a parte de arquivar registros. Tá. Aqui
Deixa eu falar um pouquinho do que interessa as rotinas de chat. No chat, o chat ele pode ser aberto tendo um relator cadastrado, né, um relator que está relacionado às pessoas ali, ou um relator desconhecido, um visitante, né? Então, existe na tabela aqui de tarefas, existe o campo relator, que vai ser sempre string, né, livre. Existe o campo específico de relacionamento com a tabela pessoas, que nem sempre vai ser usado, só vai ser usado quando for uma pessoa cadastrada. E os campos e-mail e telefone. Quando é uma pessoa cadastrada, ele relaciona com a tabela de pessoas e copia, só para manter uma compatibilidade ali, manter a grid sempre bonitinha, sempre ele vai copiar o nome dessa pessoa e o e-mail e telefone dela para cá. Ou seja, na grid, a gente sempre vai poder ver o relator, e-mail, telefone ali da tarefa. Então, até quando a gente for sinalizar, mandar mensagem, outras coisas, a gente poder contar com esses campos, né? Só em outras situações que, de fato, a gente vai buscar de relacionamento, até porque o relacionamento nem sempre vai existir, né? Então, como é que ficou ali? Então, ficou até assim, ó, na grid, por exemplo. Você tem o relator aqui, que o relator, ele, nesse caso aqui, ele é um relacionamento, né? Então, ele até mantém as opções aqui, né, de atalho e tal. Mas eu tenho também, opa, cliquei no botão errado, eu também tenho pessoa, tá? Que até ficou oculto porque não é sempre que vai ter pessoa. Pessoa é sempre relacionamento. Mas no caso, se eu adicionasse uma tarefa vindo de alguém não cadastrado, ele ficaria assim. Ó, relator está lá, ou seja, eu sempre posso contar com o relator para impressão, para filtro e tal, a string está lá. A diferença é que, mesmo sendo uma string, ele checa que se ele tem pessoa, ele monta o link da pessoa aqui. Tá? Então fica sempre arrumadinho aqui essa parte. O que eu estou falando, já te mostrando isso, né? Porque você pode contar com esse campo também. Cadê? Contar a pessoa. Contar com o campo relator para estar tá exibindo nome ali e tal. Enfim, a dinâmica é essa, né? Tem os dois, né? Quando for cadastrado, ainda tem pessoas para contar. Aí, da mesma forma, né? O campo e-mail e telefone, quando vier de um relacionamento, ele vai copiar aqui o e-mail e o telefone para cá. Como eles quase não vão ser usados, é mais quando for nessa situação da pessoa, de fato, ela vir como visitante, que aí sim, né, vai ser obrigado. Enfim, eu deixei ele bem escondidinho, porque ele não tem tanta relevância na interface aqui de tarefas aqui, né? Então, tá ali. Aqui vai ter um lance, um campo, que é o silenciado, sim ou não, se o relator está silenciado. No caso do chat, o silenciado sempre vai ser não, porque isso aqui é o que diferencia, falando de uso prático, o que diferencia um chamado, uma tarefa, de um chat. O chat vai ter também as tabelas de controle do chat, mas é o que eu falo assim, o que diferencia no sentido de mau uso, né? Porque o que acontece? Se uma tarefa não tiver o relator como silenciado, esse relator vai poder ficar falando em tempo real aqui com a empresa. A tarefa vai estar para ele lá na central do cliente, na central de relacionamento, como tarefas em aberto, né? Ou o nome que a gente vai deixar livre, né? O nome que ele quer usar, ticket, chamado, ordem de serviço, enfim, o nome que ele quiser usar. Mas, para todo efeito, a tarefa vai estar aberta lá, e se não tiver silenciado, ele vai poder estar falando, e se o administrador tiver aqui, ele vai estar podendo responder em tempo real, sabe? Ou seja, continua o chat, entendeu? Que não é uma boa prática no geral das empresas estar usando justamente para não mal acostumar os clientes a esperar respostas imediatas de tickets, né?
Então, mas isso é cada empresa cuida da sua vida, sabe? Administra como quer lidar com a ferramenta. Tá. O contrato é só um relacionamento. Entenda, assim, toda aquela parte que você está montando ali, que você montou, que vai ter os ícones, que vai ter de onde puxar, que não tem toda o titular e tal, é tudo. Por isso que eu falei aqui, a hora que eu montei isso aqui, deixou até mais claro para mim as áreas do sistema, sabe? Então, todo aquele bloco ali que eu falei que agora dá para juntar, ele se trata do contrato. Tudo é por causa do relacionamento com o contrato que você vai conseguir puxar tudo. Quem que é o titular, dívida, contatos, carteira, papapá, tudo baseado num único campo aqui de relacionamento, sabe? A partir dele que vai rolar outras consultas, sabe? Aí lá do contrato, aí você vai ver lá quem que é o titular, que vai outro relacionamento, enfim. Aí segue o fluxo, sabe? De onde pesquisar, mas aqui ele só tem um relacionamento com o contrato. E até não vai ser travado isso aqui, só contratos desse relator. Não, aqui é diferente de faturas, é diferente de outras áreas. Aqui o contrato ele é livre do sistema inteiro, porque justamente a gente não pode prender, porque a gente não sabe se ele é representante ou não, e outra, se ele deixa ou não de ser representante, é toda uma. Fica inviável ficar validando isso. Até porque é engessar o sistema. Então, a parte de contrato, claro, isso eu estou falando do nosso lado. Do lado do cliente, sim. Quando ele for abrir, né, a pessoa, desde a abertura do chamado ou do chat, desde a abertura, lá na central de relacionamento dele, ele só pode abrir dos contratos onde ele é o titular ou onde ele é o representante. Mas para ele, para a gente aqui internamente, a gente pode fazer tudo, né? Tudo vai depender das permissões e outras políticas. E pode falar. Não, então, mas é aí que tá. É que tem que separar os momentos. Quando essa tarefa está sendo aberta pelo cliente, ela está sendo aberta lá da central de relacionamento, da área do assinante, né? E de lá sim a gente pode travar. Lá deve ser travado. Lá você só abre chat ou tickets se você for o titular ou representante de um contrato. Isso falando abrir vinculando a um contrato, né? Nada vai impedir dele abrir sem contrato, sabe? Aí é livre isso daí. Por quê? Se tem um contrato envolvido ou não, isso daqui é só para auxiliar o atendente. É que no resumo, aqueles ícones que você está montando ali, que vai trazer muita coisa pronta, aqui nesse modelo como chamado, como tarefa, ele vai cair aqui em resumo, que a gente vai trazer as principais informações, desde o do relator e desde o contrato. Quem que é o titular, carteira, dívidas, enfim, tudo que você já está reunindo ali, né? A gente vai trazer tudo do contrato, tudo do relator e mostrar o que é pertinente ali, aqui em resumo. Cabe à empresa, cabe à política de cada empresa a decidir o que fazer com a informação, sabe? Eu não atendo assuntos de um contrato se essa pessoa não é o titular ou o representante. Sabe? Agora, se a empresa resolve atender ou não, é livre, sabe? Cada um faz o que quer. Né? O importante é que a gente está fornecendo uma ferramenta que possibilita ele tomar a seguinte postura: o cliente entrou, não relacionou um contrato, dos quais ele pode relacionar, né? Não relacionou um contrato e começa a pedir qualquer coisa sobre o contrato, fatura, segunda via de qualquer coisa, enfim, o atendente pode falar: senhor, eu peço que retorne, eu vou encerrar o chat, eu peço que retorne, identifique o contrato do qual se trata, enfim. Claro, se ele está falando de um contrato do qual ele é titular, isso até não é necessário, porque a conta já está logada, já está autenticada, né? Se ele é o titular, beleza, ele só aumenta a dificuldade, que ele tem que especificar de qual contrato. Até legal isso não ser travado, porque por mais que ele entrou e não especificou o contrato, mas ele
falou com o atendente do que se trata, e o atendente verificou que se trata, de fato, de um contrato em específico, o atendente vai poder editar e escolher aquele contrato daquele cliente ali. E nesse caso, a gente até pode travar, para o atendente só poder especificar contratos do cliente, hein? Enfim. Mas o ponto vai ter situações onde a pessoa que está abrindo o chamado da área da central de relacionamento, da área do assinante, ele não é o titular, ele, no máximo, seria um representante de algum contrato. Então, se ele entra no chat e não especifica o contrato, ele entra e começa a falar com o atendente vai olhar a requisição dele ali e vai ver que ele não tem autoridade sobre o contrato que ele está falando, sabe? Ele não está, digamos, não foi. Se bem que. A lógica nesse caso até se aplica que o atendente conseguiria consultar, mas não fica já. Não, ele não vai estar aparecendo aqui, porque ele não especificou o contrato. Por isso que é legal a gente deixar livre para o atendente estar selecionando esse contrato a qualquer momento, desde que seja contratos possíveis, contratos da lista dessa pessoa, né? Mas o que eu estava querendo dizer se esse contrato deixar de ser, se essa pessoa deixar de ser representante desse contrato, a gente não pode condicionar isso ao fato de existir um histórico de tarefa onde ele era representante, sabe? Não tem ligação. Se em algum momento ele era ou não representante, isso não interfere na situação lá de edição dos representantes. Porque, assim, o importante é que, no resumo, a gente vai falar se ele é ou não representante do contrato, vai trazer as informações úteis ali. Então, por exemplo, numa situação de abertura, é tranquilo, sabe? É bem lógico falar, na abertura, beleza, ele só pode relacionar a contratos onde ele, ele, ele é representante. Mas o problema é depois, sabe? O problema é em edições, o problema vai ser em situações futuras, onde às vezes a pessoa está querendo fazer uma correção, está querendo adicionar ali. Por exemplo, o problema aí está em fazer coisas retroativas. Eu estou adicionando por uma questão de organização, estou adicionando tarefas ou chamados que é retroativa, é passado, né? Então, aqui você vai tratar, vai cadastrar como aconteceu. E como aconteceu, nem sempre é a mesma situação atual. A pessoa pode não ser mais representante daquele contrato, enfim. Mas a tarefa, o serviço foi prestado para aquele contrato, foi aquele solicitante. Enfim, ele suporta, né, tudo isso e para a gente é indiferente, né? Para a gente, o importante é a gente deixar bem travado isso daí lá na parte do que vem da central, do assinante, na parte do comportamento normal, né? Até o que eu estava falando com o Cláudio hoje. Do comportamento normal do sistema, a gente pode deixar travado, né? Para você só selecionar contratos onde a pessoa é o titular ou representante, na situação habitual, mas via configuração a gente pode deixar liberado para um usuário root, um usuário com maiores permissões, ele poderia mexer nisso aqui, sabe? Para a gente é indiferente, não muda a consistência do sistema, sabe? E para quem está precisando corrigir algo retroativo, já pode ser importante. Tá. Aí tem a figura do responsável, né? A pessoa que está ali, que manda no geral nesse chamado, mas na mesma figura que igual eu falei do contrato. Ele manda no formato habitual, mas via permissão, vão ter outras permissões que mesmo uma pessoa que não é responsável vai poder mexer. Mas esses são outros detalhes. É a mesma lógica que eu estou falando aqui, né? A configuração ideal para o modelo ideal poderia ser essa que você só mexe em contratos que a pessoa pode mexer atualmente, né? Mas uma pessoa com um nível maior de permissão poderia fazer diferente.
Hum, não, não, nem sempre. Aí que entra algumas situações. Se eu tô, porque é aquele lance que eu falei que esse sistema de tarefas, ele é global, né? A ideia dele é unificar os serviços, né? Basicamente, você vai ter algumas distinções aqui pela categoria, mas o fluxo dele, ele é unificado. Quando na área administrativa eu estou abrindo, criando uma anotação, uma tarefa ali, eu sou o relator. Se eu também vou executar essa tarefa, eu posso ser se eu que vou administrar essa tarefa, eu também vou ser o responsável, e se de fato eu for trabalhar nela fazendo controle de tempo, que isso não é obrigatório, eu posso ser participante, eu tenho que ser participante dela. Então são coisas distintas, sabe? Por exemplo, e ele tem que ser dessa forma para atender todos os casos. Então, assim, dando exemplos. Se eu estou criando uma tarefa para mim, igual aqui, ligar para fulano. Ele já trouxe automaticamente o meu nome aqui, porque eu estou fazendo da área administrativa. Ele trouxe o meu nome relacionado à minha pessoa, né, meu usuário, me colocaria também como responsável. O participante, ele também estaria sugerindo, porque o participante eu também poderia trocar, poderia ser adicionado em outro momento. Na verdade, aqui, o ideal é que ele não traga de cara, mas que no primeiro clique ali, a primeira sugestão seja eu também, para estar participando. Por que ele não precisa trazer o participante como de cara? Porque eu não preciso trabalhar com a política de participante. A política de participante é um outro tipo de gestão. É uma gestão que vai permitir um controle de tempo, um controle de previsões, é, de controle de auxílios ali, se você está precisando de ajuda de alguém, não uma mesma tarefa. É uma outra política. A ideia desse sistema aqui, ele foi montado para suportar diversas formas de trabalho e unificar os fluxos, sabe? Então, assim, o que é obrigatório numa tarefa? Quem abriu a tarefa, que é o relator, e quem que é o responsável por ela. Então, isso aqui é obrigatório. Então, por exemplo, essa tarefa aqui. Eu tenho uma anotação, onde, aqui no caso, uma anotação, eu estou registrando ela, eu mesmo que abri, então eu sou o relator, eu que vou trabalhar nela, eu sou o responsável. Às vezes, eu vou estar criando uma tarefa onde eu sou o relator, eu que estou criando a tarefa, mas a tarefa vai ser para o Mike, por exemplo. Vai ser para alguma coisa que eu estou anotando justamente para ele não esquecer de algo, alguma coisa importante, sabe? Que eu não preciso falar para ele criar a tarefa. Não, eu posso vir aqui e criar a tarefa para ele. Então, eu que estou criando a tarefa, eu que sou o relator, mas quem vai executar é outra pessoa. Quem vai ser o responsável por ela vai ser outra pessoa. E por que o módulo de participante é independente? Ele é independente porque se o Mike for trabalhar no modo light, né, sem controle de tempo, sem lidar com ficar pedindo auxílio de outras pessoas e tal, ele simplesmente, a hora que ele executar, ele vai lá e marca como concluída. Se ele não tiver permissão, ele, por exemplo, poderia não encerrar, mas se ele é o responsável, ele pode até encerrar, para ela não ficar na lista. Então, essas aqui são coisas separadas, porque a parte do concluído, quem que vai poder marcar? Quando tem participantes e o último participante conclui, todos concluíram, o último concluiu, aí ele entra automaticamente. O responsável vai poder marcar como concluído e fora, alheio ao sistema de tarefas, né, um nível mais acima, baseado nas permissões desse sistema, uma pessoa que tivesse também permissão poderia lá estar marcando. Que não é comum, isso que é o ideal, é que a pessoa trabalha com as permissões dentro do quadro, aqui dentro das regras de ticket, para falar, ter mais controle, né? Mas, enfim, eu não quero fazer o sistema engessado, sabe?
Mas aí o que que acontece? Ele estando marcado como concluído, essa tarefa ela vai estar numa situação onde ela está sinalizada como concluída, mas ela ainda está à vista. Ela está à vista e dependendo do nível de acesso, participantes, outras pessoas, dependendo do nível de acesso, algumas coisas ainda poderiam ser mexidas nela, atualizadas, comentadas e tal. Aí são detalhes para a gente esmiuçar mais para frente. Mas qual que é a grande questão, diferença do concluído e o encerrado? É que ela está concluída, mas ainda está à vista. Se você quer congelar aquela tarefa, determinar que ninguém mexe mais nela, aí ela sim, ela vai para o encerrado. E isso falando de possibilidade. Nas configurações, vai ter lá uma situação onde você pode estar marcando que você não quer trabalhar com essas duas etapas, onde do concluído ele já encerra. Entendeu? É aquele lance que eu falei, sabe? A ideia que foi montada para ele ser o mais flexível possível e permitir também uma gestão mais controlada, né? Então, se a pessoa também não vê lógica, porque assim, muitas empresas ou ambientes de trabalho vão estar trabalhando com uma política onde alguém encerra, alguém conclui algo e tal, vai estar sinalizado como concluído, mas antes de considerar aquilo de fato, né, finalizado, a outra pessoa vai conferir. Então, aqui cabe bem essa pegada. Mas se a pessoa não trabalha com isso, se ela concluiu, não tem sentido ainda passar por uma outra etapa que é encerrar, se é ela mesma que faz tudo, aí beleza, realmente não tem porquê. Aí, pelas configurações, ele determina lá, se concluir, já encerra, né? Então evita um trabalhinho ali. Mas, ao mesmo tempo, dessa forma, ele atende a empresa que quer trabalhar com uma segunda etapa, né? Conclui, mas alguém vai conferir o trabalho. E a outra opção aqui, que não vai ficar aqui, ele vai ser uma pegada mais de sistema, né? E até quase diversos locais do sistema vão ter isso. Uma coisa que o Cláudio está organizando ali para a gente também ser um padrão é você arquivar registros, né? Então, você arquiva, não necessariamente vai estar excluindo, mas vai estar tirando, escondendo ele, aliviando o banco, pelo menos as consultas, né? Até, na verdade, o arquivamento vai existir em dois níveis, onde o primeiro, que é o que a gente vai estar fazendo, ele é só uma flag, tipo oculta, sim ou não, né? Arquivada, sim ou não. Mas, num outro estágio, a gente vai definir uma replicação de banco, onde a gente vai, de fato, quando arquivar, tirar aquele registro. A gente vai ter que analisar, porque muita coisa envolve relacionamento, né? Então, não é tão simples assim. Mas a gente vai replicar aquilo para um banco de arquivo, um banco de arquivamento. Então, para de fato tirar daquele banco principal e deixar mais leve, sempre na medida do possível. Mas isso é uma outra etapa. Então, assim, como isso aqui vai ser mais padrão de sistema e não tem muito por que estar aqui para não ficar poluindo, esse botãozinho não vai existir aqui. Então, assim, a ideia aqui do participante, ele falando de tarefas no modo geral. No caso do chat, a gente vai usar participante quando precisar de mais pessoas conversando na tarefa, né? Mas conversando no chat, mas falando de tarefas no modo geral, não é obrigatório, né? E a diferença é que responsável e participantes, eles automaticamente estão seguindo a tarefa, né? Estão ali, tudo quanto é atualização dessa tarefa, eles vão ser notificados. Aí tem aí tem a outra figura, que é dos seguidores, que é aquelas pessoas que não tem nada a ver ali, né, nem como relator, tem a terceira figura aqui que eu estava esquecendo. O relator, responsável e participantes estão seguindo a tarefa ali, né? Não precisam cadastrar de novo como seguidores, né, mas eles já vão receber notificações. Os seguidores aqui é pessoa totalmente alheia a esses três, né, essas três figuras, que quer receber qualquer atualização. Aqui ele copiou, mas é porque aqui tá fake, né? Mas mas a princípio os seguidores não precisam entrar de novo aqui.
participantes eu preciso. Se eu que vou trabalhar nessa tarefa e vou ter todo esse lance de controle de tempo, previsões e fila, prioridades e tal, aí é tudo baseado na gestão de participantes. Tá? Então, isso aqui como eu disse, é uma gestão opcional. Pelo menos falando de tarefas. Ali no chat vamos discutir ali nos detalhes, né? Até onde ele vai ser obrigatório a princípio, né, que eu acho que sim. Vamos entrar ali nos detalhes. Se basta o responsável e participante só quando for entrar pessoas a mais para estar conversando, ou se de cara já ele é responsável e participante, sabe? Toda a tarefa, todo o chat. Então, daqui só vamos ver na prática ali na hora de colocar tudo, se ele precisa entrar nos dois. Tá, e os seguidores também vai ter um lance de permissão, né? A pessoa não vai poder seguir qualquer tarefa, ele tem que ter permissão de seguir tarefas, né? Como tudo no sistema vai ter toda a pegada de se pode ou não, mas a princípio o recurso existe. Vai vir a descrição aqui, a descrição é o comentário que o cliente, falando do chat, é o comentário que a pessoa faz ao abrir o chat. A descrição não é o que a pessoa comenta para abrir o chat, não é o assunto. Né? O assunto, por mais que do nosso lado seja uma string, seja editável, até a gente pode travar se for o caso, né? Tudo dá para a gente colocar na permissão ali, né? Se o atendente pode editar o assunto. Que tem empresa que pode achar que não, né? Tipo, o cliente, ou aliás, eu já estava desfazendo. Aqui não edita mesmo. Por que não edita? Porque o chat, no caso o assunto, no caso do chat, ele vai estar vai vir de uma tabela, vai ser um select lá para o lado do cliente. Ele vai ter um select lá, um combo lá com os assuntos que ele pode abrir o chat. E quando ele escolher o assunto, ele grava aqui como string, né? E não é editável, pelo menos enquanto é chat, não é editável. E o que ele descrever ali, no pedido de abertura do chat, vem em descrição. Isso daqui para não ficar poluído, para os chats não ficar. Porque justamente nessa descrição, ela vai poder ser muito maior que o assunto. O cliente vai poder falar muito mais coisas ali, dependendo do problema. Por mais que a gente ainda coloque meio limitado, mas ainda assim vai ser um campo grande. Um campo grande. Um campo grande. Entendeu? Mas, Hieron, esse cara aqui que ele está explicando aqui em cima, ó, isso aqui hoje o Vinícius descreveu e ele chama de categoria. Então a gente vai lá e tem um lugarzinho hoje que a gente cadastra essa categoria, né? Então, a categoria ou assunto, o Demir chama de assunto, é a mesma coisa, é para direcionar sobre o que vai ser tratado naquele ticket, né? Esse é o objetivo. Comparando com a situação atual, mas não na situação antiga. Né? Mas na situação atual, categoria ele existe, categoria está aqui embaixo, que é a categoria chat. Isso, mas daí com um outro conceito, né? O conceito se é chat, se ele é o que mais ligação e mais um ou outro item ali, eu acho que tem. Então muda também o conceito, né? Mas resumindo, digamos assim, só para não confundir, até para você não se preocupar com isso. O assunto é lá na central do assinante, lá na área na central de relacionamento, lá que a pessoa que for fazer a telinha de abertura do chat ali, lá essa pessoa que vai estar, na hora de montar, não deixar isso aqui para digitar e trazer um combo, que vai buscar de uma tabela específica com os assuntos possíveis. Mas quando a pessoa escolher digitar aqui a descrição, que é o detalhamento ali, quando ela avançar para startar o chat, para você, só vai vir uma string do assunto e a string da descrição, tá? Que são esses campos aqui na tabela da própria tarefas. Aqui na tabela de tarefas tem os campos aqui, ó. Descrição. O assunto acho que está lá no começo. Assunto, tá?
O lance que vai estar organizado, os assuntos que vêm de chat, eles vão vir sempre os mesmos, né? Vai ser uma lista conhecida de assuntos. A descrição que vai variar porque é o cliente que está colocando. Tá. E até aqui tranquilo? Tá. Aí, se o cliente mandar anexos durante a abertura do chat, esses anexos vão ser. Toda a ideia de anexos vai estar nos padrões desse sistema, né, no local que o Cloud vai estar definindo, todo o sistema de anexos, mas ele vai estar relacionado à tarefa, tá? Relacionado ao registro principal. Então, esses anexos vão estar aqui nessa aba. Vai ter os anexos, o anexos vai ser um novo padrão de sistema que vai estar aqui em sistema, anexos, e vai ter, quando clicar em anexo, vai ter as abas de todos os anexos possíveis. Vai ter os anexos do tipo arquivos, anotações, links, e aqui mostrando o sistema inteiro, qual que é o diretório, qual que é o registro, um link, enfim, para fins de exportação, pesquisa e outras coisas. Arquivamento, enfim. Limpeza, porque o cliente vai pagar por espaço em disco, né? Então, vai ter toda uma gestão aí. Mas, assim como os logs, por mais que ele seja centralizado, né, o log do sistema inteiro está aqui, mas em todas as telas a gente vai ter um atalho, tem um atalho para os logs e tal, e os anexos é a mesma coisa. Então, as tarefas vão ter os seus anexos do registro principal, que se trata da abertura. Então, eles vão estar aqui. É diferente dos anexos que o cliente vai poder estar mandando no decorrer da conversa. No decorrer da conversa, vão estar aparecendo aqui nas atividades. Na atividade aqui, os comentários, porque eles vão estar também respeitando o padrão de sistema de anexos, mas ele vai estar em outra tabela. Porque a tabela de comentários, ela é relacionada, né? Então, ela vai estar aqui, tarefas, comentários. Então, os comentários aqui, cada um vai estar relacionado à tarefa e na estrutura padronizada do sistema vai poder ter anexo ou não. Né? E sempre que o cliente mandar um anexo, independente se ele quer comentar junto, ele vai registrar um comentário. Tá? Só que vai ser vazio se ele não registrar nada. É igual quando você manda a fotinha ali, ou uma figurinha, uma imagem no WhatsApp, né? Você pode mandar um anexo ali, uma imagem no WhatsApp, mas pode comentar ou não. Mas é importante entender que o comentário, ele sempre existe. A diferença é que ele pode ser vazio ou não. Tá? E tudo isso só para respeitar o padrão de sistema, para a gente não criar toda uma estrutura de anexo, ou uma coisa só para atender o chat. Enfim, a gente pode muito bem fazer dessa forma e chegar no resultado que a gente precisa, tá? Que é o que a gente está buscando aqui ao máximo, que é aproveitar o que tem, sabe? Aproveitar o que tem para evitar trabalho. Tá, então falando, né? Quando isso aqui, só para finalizar aqui, né? Falta bem pouquinho. Aqui, quando isso aqui for uma tarefa, ele vai ter prazos, que vai poder ser alguns prazos possíveis ali, né? Normalmente os prazos aqui ainda tem que corrigir, mas vai ser essa linha aqui de cima, né? Podendo ser vários prazos possíveis que quando se trata de atender o cliente, né? Horários que o cliente pode ser atendido. No geral, não vai ser aplicado. Também local, que você vai poder escolher um dos endereços do cliente aqui, ele vai copiar aqui para baixo, vai ser um endereço onde a tarefa deve ser executada. Também, na maioria dos casos, não vai ser aplicado. Os relacionamentos aqui, vai ter só um vínculo, simplesmente uma tabela de vínculo aqui, de vínculo dessa tarefa com outras. Aí, a pessoa vai poder selecionar os tipos de vínculo, aí vai ter alguns ali, do tipo, dependência, sei lá, aí tem que relacionar ali os tipos de vínculo. Aí, só que assim, por mais que a tabela seja simples, ela é só um lance de relacionar com os IDs, né, com outras tarefas, a gente vai exibir ela aqui com essas tarefas de forma resumida, como se exibisse um ticketzinho desse ali dentro, sabe? Só que como a gente vai ter mais espaço, enfim, ali fica como se fosse na linha, né? Aquilo que interessa para uma gestão rápida
daquela tarefa, se a pessoa tiver permissão, né, daquela tarefa ali dentro da outra, né? Então, da mesma forma que aqui tem uma gestão rápida, né, ali dentro a gente pode ter, mas na mesma ideia, a gente não precisa fazer nada novo, sabe? É a mesma ideia, é o ticketzinho ali dentro, sabe? E nada muito também travado. É um relacionamento que você cadastrou como relacionamento, mas não te obriga a outras coisas. É só para fins de agilidade, sabe? Mas não vai ter validações complexas para regular isso. São cadastros simples. Da mesma forma que entre os quadros. Os quadros, ele é um cadastro simples. Todo o sistema de tarefa, ele foi montado, como eu falei, para atender diversos cenários, mas ao mesmo tempo eles serem independentes. Então, a tarefa, ela tem a sua vida própria. Por isso que ela tem ali os seus status principais, porque ela tem a sua vida própria. Eu não preciso usar o sistema de quadro para usar o sistema de tarefas, para atender os clientes, ou até para trabalhar internamente. Só que na prática, para uma gestão ágil, não é legal esse formato aqui, né, para estar trabalhando. Você quer ver no quadro, você quer ter agilidade para mover de um quadro para o outro, enfim. Mas isso é um processo totalmente paralelo, sabe? Então, também não vai exigir muitas travas nesse sentido. Mas, basicamente, você vai poder colocar a tarefa em uma tarefa de chat, o sistema já vai enquadrar ela aqui no quadro do chat, já vai enquadrar aqui nas listas do que eu já vou entrar no assunto específico de chat, mas é importante eu passar isso daqui só para você ter uma visão geral e ver que tudo se encaixa, sabe? Mas assim, digamos assim, esquecendo um pouquinho a parte do chat, o cliente não vai mexer nisso aqui, porque é o sistema, né? Vai ter uma certa política para mexer. Mas falando de tarefas, de uma forma bem simples aqui, assim como é nesses outros sistemas, você coloca em que quadro essa tarefa vai entrar, em que quadro e em qual lista. E aqui você ainda pode especificar. Isso daqui só vai aparecer quando for uma edição, tá? Esse atual, nas adições aqui de quadro, lista, não vai entrar. É só na edição, que é para ele não mexer, né? E nas adições só vai aparecer início e fim. Então, de uma forma simples, você já fala, daqui vai para o topo da lista daquela fila, vai para o final. Tudo isso vai questão da gestão da pessoa, e algumas dessas coisinhas a gente vai colocar nas configurações, para o sistema já ter definido ali qual que é o comportamento padrão e tal, para não dar trabalho para a pessoa estar mexendo. E aqui, na nossa lógica, uma tarefa pode estar em vários quadros, porque cada quadro pode ter uma pessoa diferente mexendo ali. Então, a gente não vai travar nesse sentido. E isso não interfere, né? Tudo vai ser relacionado a outras questões, né? Do tipo de quem pode ou quem não pode, né? São outros detalhes ali, mas é uma coisa simples. Eu já adianto que isso aqui não vai envolver grandes validações nesse sentido. É só um lance, basicamente, de tagueamento para poder exibir no quadro e permitir uma certa gestão mais amigável. Mas o processo é bem simples. Tá. Aí aqui, né, como eu falei, o resumo, ele vai trazer tudo que é útil em relação ao relator e ao contrato. Aqui no atividade, ele vai ter todo, como se fosse o chat, né? Se fosse só falar de conversas ali, mas aqui vai estar exibindo anexos das conversas, vai estar exibindo anotações, até logs relacionados, a gente vai classificar, não vão ser todos os logs, mas os logs mais relevantes e tratados, né? Por mais que ele vai buscar da tabela de log, a gente não vai exibir um log todo da forma que, de fato, ele realmente é gravado. Então, assim, aqui vai ter uma linha do tempo assim, bem, bem legal de ser vista do andamento dessa tarefa. Sabe? E aqui o atalho aqui para as mensagens pré-definidas, né, que quando clicar ele vai copiar aqui para baixo, aí a pessoa aqui embaixo decide se vai enviar ou não, ou se vai modificar ou não, né, só para agilizar. E, por padrão, né, oculta pro relator, né, que normalmente quando se trata de cliente.
né? Quando é uso interno e tal, isso aqui é indiferente. Mas quando está se tratando de cliente, você vai poder, as mensagens ocultas o cliente não vê. Então, tudo quanto é coisa que você está tratando internamente, está falando com outras pessoas, está falando com um participante, aí aqui a gente vai fazer o uso de, mas o que eu estou falando é direcionado a alguém, você só vai marcar fulano, sabe? Vai marcar o fulano para fazer a sua fala, para direcionar a sua fala, mas não muda que ela é simplesmente um comentário que vai entrando. E baseado nessas marcações, a gente vai sinalizar em específico a pessoa e tal, né? Bem semelhante ao Slack mesmo. Mas não muda que aqui é só um comentário que está entrando. Então, esses comentários, eles são todos na tabela aqui, ó, e tabela comentários, né, que vai ter ali um relacionamento com a tarefa, com o autor, que pode ser a pessoa ou não, só no caso dela ser um visitante que não vai ter nada, que ele vai ser livre aqui, porque ele não está cadastrado, o comentário, a data que ele foi registrado, e se ele é oculto ou não, e aí aqui pode entrar outras flags que a gente precisar, mas a estrutura básica dela é isso aqui. Isso aqui eu estou mostrando porque é a mesma do chat. Ali, quando você for trazer as mensagens, é dessa tabela que tem que vir, sabe? As conversas. Os chats em si vai estar na tabela tarefas e as mensagens ali em tarefas comentários. Aí já eu entro na que também controla o chat, que é uma da parte de status, que é ali tarefa chat. Tá, aí outro detalhe, só para concluir ali, ó, o lance aqui da parte da gestão, falando de tarefas, né? Não se aplica ao chat, mas falando de tarefas. A gestão, não, até pode aplicar no caso de participantes, que o chat tem participantes. A tarefa, agora, antes eu não tinha incluído a parte da urgência aqui na tarefa. Agora ele tem. Então, a urgência, você pode definir a urgência na tarefa, podendo ter ela de uma urgência diferente por participante, seguindo o seguinte critério. O participante nunca vai poder ter uma urgência menor que da tarefa. Então, se eu já marquei que a tarefa tem urgência média ali, ou no caso, urgência alta, ele vai marcar todos os participantes com urgência alta, porque não tem lógica ser diferente. Agora, ao contrário, é possível. Então, uma tarefa, por exemplo, só dando exemplos, uma tarefa, por exemplo, que está comigo. Uma tarefa que está comigo ali para mexer com alguma coisa do sistema, que eu não julgo ser importante, né? É uma coisa que eu estou desenvolvendo ali e tal. Ela não tem urgência. Mas, de repente, eu estou travado por alguma questão que eu preciso de um auxílio do Cláudio ou de alguém. Eu vou adicionar essa pessoa como participante e vou pedir urgência só para ela. Então, para ela, vai sinalizar ali que tem um pedido de urgência e tal. E aí cabe, né? É uma sinalização, se a pessoa vai atender ou não, enfim. Até algumas dessas questões a gente até vai travar no sistema para as empresas que querem trabalhar de uma forma mais arbitrária, né? Para ter um certo comportamento específico no sentido, né, de mover e colocar uma tarefa no topo da lista, enfim, são outros 500, mas numa gestão normal é só uma sinalização, tá? É só uma sinalização. Mas aí ele vai ter esse comportamento, sabe? Então a urgência por participante, ela só não pode ser menor que a da tarefa que é a principal. Tá. Isso aqui para o chat vai valer, porque quando você adicionar um participante ali e tal, mesmo antes dele aceitar, você vai poder sinalizar a urgência na participação dele, sabe? Então, isso entra também. Tá, aqui na questão da urgência, só aproveitando, até que ele entra aí, quando a Oliveira tinha falado lá do lance de nomenclatura, procurar seguir o que tem em outros sistemas e tal, num primeiro momento eu até concordei ali, mas analisando melhor eu voltei atrás. Porque nesse caso aqui,
a prioridade está aplicada errado, né? Se a pessoa for olhar a fundo ali o sentido de importância, urgência e prioridade, para esse fim aqui, o correto é urgência mesmo. Uhum. A Porque, urgência é diferente de prioridade, né? Você porque pode assim, ter uma coisa urgente que no momento não é prioridade. exato. E se a pessoa quer usar as marcações de prioridade, não tem problema, vai ter aqui marcadores, ela cria prioridades, 1, 2, 3, importância, 1, 2, 3, enfim, ela trabalha da forma que ela quiser, sabe? Mas aqui é um recurso do sistema, sabe? Não é um lance de, estamos encaixando para ser compatível com os outros. Não, a gente está montando a nossa ferramenta. Ao mesmo tempo que ela é muito compatível com Kanban, com outros métodos aí, mas é a nossa. Eu estou montando de um jeito que atende a gente em diversos aspectos, mas também é compatível com outras, sabe? Então, assim, então, isso daqui, querendo ou não, até poderia, se a gente quisesse, liberar, até poderia liberar um chat individual, por exemplo, eu tenho um chat aberto com alguém, poderia estar conversando por aqui de dentro, está conversando, ele está atualizando aqui, sabe? Só que essa ferramenta, essa interface não é a mais apropriada para você atender o chat, porque você não está vendo os demais, você não está vendo a fila, né? E se fosse colocar tudo aqui, não tem sentido, né? Porque você já fez ali, né? Uhum. Então, não é ideal, porque ela é exclusiva de um atendimento, né? Então, por mais que seja possível, não é o ideal e talvez a gente até deixe travado, né? Enquanto está como chat, a gente deixe travado nesse modelo aqui, né? Para não ficar criando um monte de validação, né? A gente evita um monte de trabalho. É chat, você não mexe aqui, né? Você mexe lá. Finalizou o chat, beleza, agora ele está para cá, sabe? Aí você poderia dar andamento aqui. Não, são outros 500. De qualquer forma, isso é toda uma questão que a gente vai evoluindo com o tempo, até onde a gente trava, não trava, bota nas configurações ou não. Para todo efeito, nesse primeiro momento, a gente vai fazer tudo o que é mais prático de fazer, que atende o objetivo e que vai exigir menos validação. Futuramente, a Isso. gente vai colocando isso nas opções, vai colocando isso nas configurações, para atender tudo aos detalhes do que eu falei. Mas, no geral, é sempre assim, o mais objetivo, o Uhum. mais fácil de fazer. Isso. Até aproveitando, deixa eu perguntar uma coisa pro Ieron. Ieron, tu tá gravando? Ah, que bom. Porque... Oi? Não sabe se vai ter... Porque, assim, se der certo essa gravação, até é importante a gente passar pro Pache para que ele assista amanhã, antes da reunião que a gente está marcando para as 16h30. Se ele já tiver noção disso aqui, vai ser importante, sabe? Ele já não chega zerado na reunião. Aproveito para relembrar certas coisas que a gente falou naquela outra que não deu certo a gravação. Tá? E esse aqui, eu já adiantei bastante validações, pelo menos já do front-end ali, né? Então, tudo isso aqui, ele tá gravando no banco certinho e já, já tá... O que eu mexi ali? Ótimo. Não, isso já é uma mão, porque aí o paste não sai do zero, né? Uhum. Ele já tem alguma coisa ali para fazer. Porque aqui tem componente que é fora do padrão do Jab. É do Jab, mas é fora do padrão que a gente vem usando. Então, Aham, tive que fazer tudo na sim. mão. Imagina a trabalheira. Foi um trabalhinho, mas aí ele... Então, assim, claro que sempre vão ter detalhes, né, para estar ajustando, mas pelo menos já está direcionado, né? Então, ele já, Sim. Uhum. aqui eu fiz tudo uma função para montar tudo isso, então não está espalhado e um monte de tratamento, não. A mesma função que aplica na hora que eu estou fazendo aqui é a mesma que traz do banco, sabe? Então, está bem Uhum. centralizado o código nesse sentido. Aham. Beleza. Aí no que entra do chat. Deixa eu só uma pincelada aqui rápida, mas que dá uma visão geral disso aqui. Aqui é uma visão completa da ferramenta, né? É o modo full ali para trabalhar. Uhum. A gente vai poder depois colocar atalho, porque o sistema já tem, né? O sistema aqui de atalhos,
Eu quero criar uma tarefa, eu aperto aqui o conjunto de teclas, ele abre só um post-it, só para eu digitar o que eu quero fazer e dar um OK, salvar. E até no máximo tá colocando ali, né, em qual quadro, qual lista, né, uma coisa bem limpazinha assim, só para ficar anotando, sabe, para de fato ficar prático você usar. Porque assim, por mais que ela tenha muita opção, se eu quero só anotar algo para fazer, é só isso aqui que eu tenho que fazer, é só a anotação. Porque ele já pega eu como relator e eu como responsável, é o que interessa para gravar, sabe? O resto você Uhum. pode editar depois, você pode ajustar, sabe? E outra coisa, nisso daqui vai permitir com que, usando a API, né, não é nem exatamente, mas eu falo ó, todo como foi montado, mas usando a API do Wise, a gente ter scripts para ter nos sistemas operacionais ali, scripts para eu poder chamar, tipo assim, ó, nota, aí boto entre aspas a tarefa, né, sei lá, fecho aspas e pronto, aí mandaria, ele salvaria, já comunicaria com a API e salvaria ela, aí poderia ainda passar o quadro, a lista, sabe, eu Uhum. acho que isso é prático, para você de fato usar isso, você não esquecer, teve uma ideia, teve alguma coisa, anota, sabe, anota, sabe, então, aí depois você administra, né. Sim. Tá, aí agora voltando, né, que eu abordei todos os assuntos da tarefa, né, todos. Por isso que eu acho importante o Pache assistir, né? Para amanhã daí ele já chega direcionado. Agora sim, é um tijolinho que a gente vai pôr por, por semana, por dia, né? Então é importante a gente falar aqui quais são aqueles que interessam ao Hieron, os primeiros aí que ele tem que estar trabalhando agora para poder trazer as informações para aquela tela, né? Sim. Eu só acho importante até eu ter abordado dessa forma, porque o Heron precisa ter uma compreensão do todo, Do todo. senão ele toda Uhum. hora vai ficar na dúvida ali na hora de executar, mesmo no chat ali, né, de estar associando uma coisa com outra, e até de estar sugerindo ali algumas validações, ou estar falando apontando que algo está incompatível com a Sim. lógica, enfim, se não tiver a visão do todo, É. não tem como Por isso, lidar assim, da acho que forma eu acho que correta. vai precisar dessa visão para a reunião de amanhã. Pelo mesmo motivo. Uhum. Mas vamos lá. Tá, aí o que que acontece? Vamos falar agora exclusivamente do chat. O chat ficaria, todo chat, ao ser aberto, a pessoa está lá na interface da central do assinante, né, a central de relacionamento. O nome oficial é central de relacionamento, aí o nome que cada um vai dar vai ser editável. Na central de relacionamento, quando ele, deixa eu só, quando ele abrir um chat, a gente vai registrar ele. O fluxo é mais ou menos esse. Ele está lá, na telinha de abertura de chat. Ele vai escolher o assunto, vai selecionar contrato, normalmente de forma opcional, e vai colocar a descrição. E vai startar. Quando startar, vai ser criada uma tarefa aqui, em tarefa. Vai ser criada uma tarefa, onde vai estar lá o assunto, vai estar na categoria de sistema, que é a 1, a categoria chat. Vai gerar um protocolo ali conforme configuração, mas normalmente vai ser um date time ali, né? Só os números e tal. Se a empresa configurar que vai estar trabalhando com o lance de urgência, deixando o cliente marcar, vai perguntar para ele lá na central, porque não é toda empresa que vai trabalhar com isso, então se vai deixar o cliente ou não sinalizar a urgência. Tá, aí que mais aqui que vem marcado quando ele abrir? Relator, vai vir o nome dessa pessoa, se ela é cadastrada, vai estar também o relacionamento com pessoa, e-mail e telefone vai também trazer, independente de ser cadastrado ou não.
pelo menos o que for marcado, tudo isso também vai ser configurável, que nem todo mundo vai exigir, né, mesmo de um visitante, telefone e e-mail, mas enfim, quando tiver vai estar aí. Responsável vai vir vazio, porque isso vai cair na lista dos aguardando, né? Quem atender a tarefa que vai, nesse momento, marcar como responsável. Quem atender, quem mandar, quem aceitar aquele atendimento, aí ele se torna o responsável por ela. Para todo efeito, quando ela entra, aqui não interessa a carteira. Quando ela entra, é um cliente que entrou, aguardando atendimento. O lance da carteira é um filtro. É um filtro para cada atendente, do lado dele, tá podendo filtrar só para os relatores ali que são da sua carteira. Mas, para todo efeito, ele está vendo todos os clientes. Aí esse detalhe aqui dos participantes, na hora de aplicar, a gente define, mas a princípio, no primeiro projeto, está definindo. É o de menos aqui, na verdade, mas não aplicando vai entrar só como responsável. Tá. Descrição, é a descrição que o cliente mandou. Tá aqui. Aí a gente tem o que mais? O resto. Tá. Isso é o que interessa para o chat, para você trazer ali. Outras informações, talvez a gente vai acabar ali para o chat, essa parte de endereço não interessa, que nunca vai ter endereço no chat. Né? Endereço está voltado à visita técnica, né? Então, visita técnica e tarefas avulsas da empresa, com office boy, enfim, outras coisas, mas não é o caso do chat. Tá. O agendamento, início e fim, não interessa ao chat. Então, o que interessa ao chat a gente já relacionou. Só que voltando, quando a pessoa está lá, na central do assinante, e starta um chat, ela cria esse registro aqui. Na verdade, tá, eu vou seguir essa linha, mas aí eu vou voltar de novo aqui para que não é exatamente essa linha, ela tem uns passos antes. Mas aqui, quando ele registra, digamos assim, eu já fiz uma consulta básica se é para eu startar uma nova conversa ou se é para eu trazer uma conversa existente. Mas vamos considerar que eu estou num momento de conversa nova, eu estou ali startando pela primeira vez, ou que seja, né, uma conversa nova, então a sequência é essa. Desse ponto para frente, a sequência é essa. Ele registra essa tarefa aqui. Se o cliente mandou anexo já na abertura, esse anexo vai ser encaminhado para o padrão de sistema que vai estar relacionado a essa tarefa. Aí, o sistema, para controle do chat, ele registra lá na tabela tarefas chat, ele registra aqui o ID da tarefa, o ID da pessoa, quando ela existir, né, se ela é cadastrada. Se ela não é cadastrada, vai estar vazio, né? Aí aqui a gente só tem que fazer uma questão técnica aí, se dá para a gente considerar, no caso do visitante, usar outras informações, como do dispositivo, algumas coisas, para a gente identificar a titularidade, sabe? Ou se a gente não tiver algo viável para estar identificando a titularidade, sempre que ele não for cadastrado, ele não retoma a conversa, ele sempre vai ser conversa nova. Mas se der para cadastrar, beleza, a gente cria o campo aqui do dispositivo e registra ele. Mas o ponto o objetivo é identificação da origem, identificação do relator. Né? Então, o ID da tarefa, identificação do relator e o status daquele chat. Ficando na seguinte questão, não está aqui na ordem, porque aqui está na ordem alfabética. Quando a pessoa... Deixa eu mostrar ali no Kanban que vai ser mais fácil de compreender.
Esses mesmos status aqui. Essa é a tabela principal de controle do chat. Essa aqui. Mas em paralelo a ela, a gente vai ter um quadro de sistema chamado chat e vai ter as listas desse quadro, que são de sistema, que vão ter os mesmos status daqui. Uma lista de... Perdão. Uma lista de espera, uma lista de interação, uma lista de avaliação, uma lista de pendentes, de concluídos e de encerrados. São estágios do chat. Mas, para todo efeito, o quadro não é a referência para você consultar ou para o sistema lidar. Simplesmente, ao passo que ele vai mudando os status aqui, ele vai manipular o quadro desse sistema. Então, exibindo ali no quadro, que é mais fácil de acompanhar, a gente tem o seguinte. A gente tem assim, o quadro de sistema chamado chat, que o cliente, quando ele starta o atendimento, ele criou o registro na tabela tarefa, ele criou o registro de acompanhamento daquele chat, que é na tabela tarefa chat, e, em paralelo, ele criou o registro aqui na lista, ele adicionou um relacionamento na lista espera. Então, o cliente está ali, está aguardando atendimento. Está na espera. Quando esse cliente tiver o seu atendimento iniciado, né, por algum atendente ali, ele é movido para a lista, ele vai ter uns bugzinhos, porque a ferramenta, deixa eu criar aqui, só para ter o primeiro registro, não consigo mover se não tiver o primeiro, sabe? Isso é um bugzinho da ferramenta Tri que o Claudio vai corrigir. Mas assim, quando ele tiver o seu atendimento iniciado, ele vai ser movido para a lista interação. Ali na tabela de controle, na tabela principal, aqui, ele só teve o seu status modificado. De espera, ele mudou para interação. Em paralelo, ele mexeu aqui no quadro. Moveu ele de espera para interação. Nisso aqui, interação, o chat está rolando. O atendimento ali está sendo feito e tal. Quando o cliente... Aí tem dois tratamentos diferentes aí. Quando o cliente finalizar o atendimento, se partiu do cliente a finalização, ela é movida para avaliação. Nesse avaliação, o cliente está na telinha lá com formulário para ele avaliar o atendimento, com algumas perguntas, tal, sobre a empresa, sobre o atendimento, tal, mas vai ter uma específica, uma que é fundamental para o andamento aqui, que é: o seu problema foi resolvido? Se o cliente falar que sim, ao avaliar, ele vai ser movido para concluído. E, como eu falei lá no começo, vai ter nas configurações, se ele quer trabalhar sem ter duas etapas, né? Se ele quer trabalhar ao concluir, eu já encerro uma tarefa, um chat, né? Se eu já encerro ou não. Por quê? Às vezes a empresa trabalha com a política de auditoria, alguém vai olhar, né, tudo que foi concluído, se está tudo certo, aí essa pessoa vai encerrar. Enfim, mas é perfeitamente compatível. Então, assim, na avaliação, ele falou que foi resolvido, então ele moveu para concluído. Se ele, na avaliação, ele falar que não foi resolvido, ele vem para pendente. E vai ficar ali para alguém que está delegado ali a cuidar daquilo, ou o próprio responsável da tarefa, né, a resolver. Na verdade, seria o próprio responsável que faria isso. Isso depois, tudo pode entrar nas configurações, se a gente quer ali, pendência, muda o responsável e coloca para outro, sabe? A liberdade é imensa no que a gente vai poder fazer, tá? Mas o que é legal é que suporta tudo isso. Mas falou que não resolveu, vem para pendente, alguém vai resolver ou vai encerrar. Assim como na tarefa ali,
você pode encerrar, né, se você é o responsável por ela, você pode encerrar ela mesmo sem concluir. Tudo vai da questão de cada empresa. Às vezes o cliente falou que não resolveu, mas quem está olhando olha que o cliente não tem razão, né? Enfim, ele vai estar. Ou aí, até o caso dessa pessoa que está olhando, ela poderia marcar como concluído para encerrar, sabe? Porque se o cliente não tem razão, ele fala, não, foi concluído sim, sabe? Ou é aqueles casos que não dá para resolver, então não foi concluído, mas não é viável cuidar disso, igual os casos que acontecem do Web Microtik, vários suportes ali, né? O cliente tem razão de estar pedindo, reclamando de algo, a gente não resolve, mas também não, mas encerra a tarefa ali. Seria esses casos, não foi concluído, mas foi encerrado. Aqui eu não criei. Aqui. Então, aí, tá, então, partindo da finalização do chat pelo cliente, ela segue esse fluxo. Finalizou, ele estava em interação. Finalizou, vem para avaliação. Conforme o resultado da avaliação, ele vem para pendente ou para concluído. E conforme configuração, esse concluído vai vir direto, na verdade, nem passa pelo concluído, ele já cai no encerrado, né? Ou vai depender de alguém fazer isso. Do encerrado, a pessoa vai ter que arquivar para ela não ficar nessa lista para sempre, nem ficar uma lista gigantesca. Então, quando ela ir encerrando ali, ela pode estar arquivando para não ficar poluindo. Tá. Cadê? Tá. Aí tem a situação onde não é o cliente, sim o atendente. O cliente clicou. Ele estava em interação. Tanto se o cliente ou o atendente clicou em finalizar, ele sai da interação. Só que o atendente, quando ele for encerrar, a gente pergunta ali na tela, na sua tela aí, né, na tela do chat. Se for o atendente que for encerrar, pergunta para ele se o atendimento, se a solicitação do cliente foi resolvida. Porque se o atendente que está querendo fechar, ele falar que não, ela vem para pendente também. Agora, se ele falar que sim, ele já cai direto no concluído ou encerrado conforme configuração. Só que do atendente não tem o estágio avaliação. Né? Até teria, futuramente a gente até pode colocar, né? Se a gente quiser aplicar a política da avaliação aqui, né? Uma avaliação interna ou coisa do tipo, mas a princípio eu não vejo ela encaixando tanto aqui. Esse probleminha aqui é tudo de ID, tá? Aqui, na verdade, nem teria se eu fosse com ID real. Mas, assim, voltando ao que interessa aqui. Num primeiro momento, finalizações do atendente nunca vem para avaliação. Finalização do atendente já vai direto ou para pendente, ou concluído ou encerrado, conforme configuração. Tá? Futuramente, a gente até pode mudar o fluxo. Isso, assim, ó, no geral, não impacta. Consultar. Voltou? Eu caí. Caiu. Fiquei muito tempo fora. Até que parte vocês ouviram? Volta a tua tela ali que a gente te diz até onde. Um minuto? Eita, eu falei bastante coisa. Não, que você moveu a tela, essa coisa aqui para cá, né? E disse que você falou até a última frase, não lembro, mas tipo assim, que tinha o fluxo aqui para pendente, para encerrado, isso aí tudo você explicou. Assim, então, tudo isso aqui, isso falando do lado atendente, do lado do cliente, né? Eu falei, Isso. botaram alguma coisa do lado do atendente? Acho que não, né? Não. Aí, isso. Aí o que eu estava falando por último, que toda essa parte, para onde ele vai, isso é
tranquilo, sabe? Tipo assim, aos pouquinhos a gente vai lapidando e colocando mais recursos, se o pro-atendente também cai na avaliação quando ele finaliza, porque outra pessoa pode avaliar por aqui, em vez de avaliar só quando tiver concluído, né? A rotina disso aqui não muda toda o grosso, a estrutura do sistema, porque isso aqui é status, sabe? Isso aqui, ó, no chat, ele só está mudando na tabela principal do gerenciamento do chat, ele está mudando os status aqui, conforme cada ação, e em paralelo ele está ali na tabela listas, que é uma tabela que tem os quadros, as listas relacionadas a um determinado quadro, no caso, essas listas aqui estão relacionadas ao quadro 1, que é o quadro de sistema chat, ele tem o IDs das tarefas que estão em cada lista. Simplesmente ele vai pegar um ID que está em uma e jogar em outra, tirar daquele e jogar em outra. Ele nunca está em mais de uma lista do mesmo quadro ao mesmo tempo. Então, assim, alguns detalhes do tipo, do comportamento, de qual a sequência de listas e tal, que a gente vem aí melhorando e modificando, não vai influenciar não vai causar grandes impactos aí na programação, só vai mudar a posição aqui. A função é a mesma, né, que vai estar recortando de uma lista e colando na outra, né, editando na outra. Então, aí que tá. Nisso daqui, ó, você consegue ver que, tipo assim, toda a estrutura tá com a gente tem tudo para tá tendo de onde consultar, onde gravar e tal. O que sobra para o WebSocket? O WebSocket, ele vai ter a função de estar te atualizando de toda novidade. Só que nisso de atualizar, ele não só te manda um status do que modificou, ele pode aproveitar, e até a grande vantagem dele, nesse momento que ele está te mandando o status, ele já está te mandando o objeto ali com todos os dados do que modificou, daquele registro na tabela, para você não ter que ir lá consultar aquilo que foi modificado. Então, você já pode aproveitar a viagem, né? Aproveitar a viagem o WebSocket aproveita a viagem, que ele vai te falar que tem coisa nova e já te manda essa coisa nova. Então, assim, ele vai estar te mandando qualquer modificação de qualquer tabela dessas, desde o tipo, o cliente sinalizou que quer fechar o atendimento. Ele tem que te falar isso, que tem aquele pedido de finalização, tá? Então, ele vai vir via WebSocket a sinalização da finalização e os dados que te interessa para evitar que você consulte no banco aquilo. Mas, de qualquer forma, o Vinícius, aquilo uma coisa que eu imagino, né, que seria parte do serviço do Vinícius ali, por exemplo, tudo aquilo que ele quer finalizar, na verdade, não é parte do serviço do Vinícius, não. Eu mentalizei agora como se o chat estivesse ali com o Vinícius. Na verdade, o chat está dentro, mesmo na central de relacionamento, tá dentro da aplicação do AID, é o AID mesmo. Que o ponto vamos imaginar os lados. É o lado da central de relacionamento e o lado da área administrativa. Então, pelo menos como eu imagino, né? Como é que seria? Qualquer um dos lados, ele está mandando alguma coisa, que seja um pedido de encerramento, que seja um novo comentário, que seja qualquer informação que ele está atualizando ali. Ele, via API do ID Manager, ele já grava no banco. Ele já grava aquela intenção. Só que nesse momento, ele dá um aviso ali para o WebSocket, avisa o outro lado que eu fiz isso. Aí, ele vai mandar um sinal via WebSocket, né, vai mandar um pacote de dados pelo túnel, para o outro lado, que vai estar escutando o túnel, que é essa ideia do túnel, os dois lados estão escutando. Então, sempre quem aciona, sempre, qualquer um dos lados, a lógica é a mesma, qualquer um dos lados, sempre quem executa a ação, ele
chama a API, grava no banco e avisa o WebSocket. E manda esses mesmos dados pelo WebSocket. Quem vai escutar o que foi modificado, esse sim não vai ter que consultar no banco. Ele já consulta pelo WebSocket. Ele está ali escutando o WebSocket. Então, ele recebe todos os dados ali. Aí ele pega e printa na tela. Entendeu? Aí, da mesma forma, aí você pega, aí esse outro lado vai responder de volta ou vai executar qualquer ação. Ele chama a API do AID, grava no banco e aciona o WebSocket para atualizar, informar o outro lado, que vai estar escutando também, e simplesmente recebe e printa na tela. Sabe? Sempre o lado que tem que receber a atualização não consulta no banco. E fica essa brincadeira, sabe? É sempre quem grava, chama a API e avisa o WebSocket. Ou você tem que avisar o outro lado lá, tá? E fica nessa. Fica esse ping-pong, sabe? Isso na estrutura aí do chat, aí o que muda um pouquinho, que a gente vai ter também uma estrutura das conversas internas ali, que é uma outra tabela, mas a dinâmica é para ser a mesma. Simplesmente, quem grava, quem está executando, chama a API e grava no banco. Chama o WebSocket, para o outro lado, só escutar via WebSocket, não ter que consultar no banco o que mudou. Né? E isso falando, assim, de chat, no básico, né? Claro que com esse túnel aberto, aí vai entrar a parte mais complexa do lance dos compartilhamentos e tal, videoconferência, que ele vai usar o túnel, mas isso não usa mais a estrutura do AID nisso. Isso daí é a estrutura que o Vinícius estava montando separado mesmo, né? Aí isso que eu ia passar ali para o Vinícius e tal, e também, na verdade, passar até para o próprio Pache do que tem para fazer, né? Como eu imagino, como eu estou estruturando e como eu imagino como deve entrar o WebSocket na jogada. Tá? Agora, se tem alguma questão mais técnica do WebSocket, o WebSocket não funciona exatamente assim, né? Mas até onde eu vi, até onde eu assisti, estudei vídeos, é o que ele funciona. Você sinaliza de um lado para o outro do túnel e você pode mandar mensagens de forma unicast, né, para alguém em específico, ou de broadcast para todo mundo que está recebendo lá do outro lado, né? Todo mundo que tem uma sessão aberta, um túnel aberto, né? Você manda para todo mundo ou para alguém específico. E nesse caso, o do chat, você tem esse envio de forma. Seria tranquilo para um participante, você está mandando no unicast de um lado para o outro. Eu tenho que questionar ali só para saber como é que seria o lance de quando tiver vários participantes, como é que o WebSocket funciona? Se ele suporta o multicast, que é ele mandar para usuários em específico. Basicamente, eu acho que eu tô me respondendo. Se eu mando para um, é simplesmente a pessoa que, na hora que acionar, ele sabe que tem que acionar para um, mas para todos os participantes. Automaticamente, ele monta o multicast, que é para usuários em específico. Ele faz várias vezes o acionamento unicast, né? Mas, enfim, talvez se tiver alguma coisa, eu falo mais técnica, às vezes tenha no sentido de ser mais leve, né? Você manda para um grupo específico de uma vez, em vez de mandar 5 vezes. Digamos, tem 5 participantes. Em vez de você mandar 5 vezes, você manda no multicast, que já entrega de forma mais leve. Mas se não tiver e também não for viável, às vezes também vai ser interessante ele estar mandando no broadcast, que ele manda para todo mundo que tem sessão, e quem está lá escutando pode fazer um filtro, se o destinatário é ele ou não, tá? Então, são formas que aí, só que isso é independente do chat, como vai ser feito, executado no o uso do WebSocket, aí o Vinícius vai ser a melhor pessoa para falar, né, melhor ponto, sabe? Então, mas é indiferente que a gente tem que ter dos dois lados, gravando no banco e usando a API do AID para isso. E até, só para a questão de estar imaginando e vendo que não tem a necessidade de se adaptar ao WebSocket, simplesmente o WebSocket que tem que se adaptar a gente, no sentido de, se a gente quisesse montar esse mesmo chat sem o WebSocket, seria perfeitamente possível. Bastaria a
A aplicação está dos dois lados consultando o banco o tempo todo. O que a gente está tentando evitar aí é só essa consulta constante ao banco, né? Claro que eu estou falando só de chat, né? Quando o WebSocket, toda a estrutura do Vinícius, ela se torna muito mais necessária, porque não é só isso, a gente vai estar incluindo videoconferência e compartilhamento de tela. Então, esse túnel é importante por causa disso. Mas no que se resume a chat, seria esse processo, né? Até que quem prove ao contrário. Que se prove ao contrário, como eu imagino, eu já até discuti isso com o Cláudio, ele falou, a princípio é isso mesmo, só tem que ver detalhes do WebSocket. Tipo, mas é como eu falei, né? É o Vinícius entender, até se gravar, se der, se conseguir gravar tudo isso, o Vinícius assistir isso daí e falar o que dá, o que não dá e por quê, sabe? Falar por que que não dá fazer desse jeito, sabe? Sim. Amanhã à tarde eu passo para eles, para ele e pro Pache assistir, tá? E daí, a partir das 4h30, eles já vão ter assistido e tal, vai ser mais interessante vocês continuarem a conversa, né? Aí só para concluir aqui, na parte aqui do chat, só um detalhezinho, basicamente, para você montar ali as tarefas, montar as conversas, Uhum. você sempre consultaria aqui, você não consultaria nas tarefas, sabe? Para a interface, sabe? Essa interface que a gente está falando que se a pessoa está abrindo pela primeira vez, você vai tentar carregar, ver se tem conversas antigas, né? Conversas em aberto e tal. Então, dos dois lados, tanto do lado da central do assinante, quanto dessa em específico que você está fazendo aí. Você consulta aqui, em tarefa e chat. Você consulta aqui e traz todo mundo que está no status espera, para mostrar ali na aba, no bloco de aguardando, e todo mundo que não está em espera, todo mundo que está em interação, é só os dois que você vai olhar para trazer ali. No caso de uma reabertura, né? No caso de reabertura, você traria o espera para montar ali, e o interação, aí você você tem uma lista já limitada de tarefas ali, né? Que está no status de interação, aí você vai consultar todas essas tarefas, vai fazer uma pesquisa lá em tarefas, consultar essas tarefas e ver quais você é o responsável ou participa. Tá? Na verdade, olhando dessa forma... tá. Aí que entra a questão que eu falei do lance de participações, que a participação é uma outra tabela, que é outro fluxo, mas, enfim, digamos que a gente vai trabalhar com a política o que muda aqui é se a gente vai trabalhar com a política sempre que você é responsável, você também participa, então você nem precisaria consultar nas tarefas. Você poderia de cara consultar lá em participantes, pelo menos seria o primeiro passo. Você consulta lá em participações, porque aqui você já tanto obtém se você participa, se você, né, é o responsável, ou se você participa de alguma tarefa. Aí depois que você iria nas tarefas em específico, para popular, só para popular mais dados, né, para carregar toda a interface. De qualquer forma, você não vai escapar que você vai ter que consultar nas duas. Uma vez que você já sabe as tarefas que estão ali em interação. Ali tarefa chat, que é a primeira tabela que você tem que buscar. Você pega todas as tarefas em espera, para montar no grupo de aguardando, e interação, para já ter uma consulta limitada. Aí você vai tanto em tarefas quanto em participações. Num primeiro momento, eu creio que a gente vai precisar de participações para tudo, então a gente consultoria aqui. Aí você buscaria todos os registros do qual você participa. O seu ID participa.
Aí uma outra etapa é você trazer os dados dessa participação, porque você trazendo todos que você participa, você já vai ter todas as abinhas lá para preencher. Tá? Todas as abinhas. Aí você tem que popular, né? Precisa popular os dados de cada aba, né? Tipo, quem que é o responsável, datas ali, quem que é o relator, e dali desencadear as pesquisas, né, para montar os dados de contrato, de dívida, enfim, tudo. Aí, nesse estágio, você pegaria essas tarefas que você participa, aí você vai lá em tarefas, aí você busca esses dados. Claro que tudo isso dá fazendo um único join, né? Tipo, mas eu digo assim, né? A sequência se não fosse usar o join, né? E aí depois você chega aqui nas tarefas. Então, assim, você sempre fica consultando numa tabela que quase não vai ter registros, que é a tarefa chat. Tá? Isso falando do lado administrativo. Essa mesma lógica se usaria no lado do usuário, na central do assinante. Por exemplo, na central do assinante, na hora que fosse carregar a interface lá do chat, para você saber se você deve abrir um chat novo, né, ou a pessoa que for, né, fazer essa ferramenta, saber se vai abrir um chat novo ou se vai continuar, né, num chat em andamento e tal, ele vai consultar nessa tabela, tarefa chat, ver se aquela identificação ou pela pessoa ou pelo registro do dispositivo, se ela ainda está aqui e está em dois status principais: espera ou interação. Porque os demais, o chat já encerrou. Então, se tiver em espera ou interação, aí ele traz a mesma conversa, faz a mesma pesquisa que foi feita, a mesma sequência para trazer o chat ali da área administrativa, e são várias conversas, né? Mas do lado do cliente a diferença é que é uma conversa, é uma tarefa. Aí você aí monta do lado desse. Então é isso, sabe? Toda a estrutura de atendimento, chat, num modelo com a ideia de tentar unificar tudo, né? Tentar trabalhar com um modelo que unifica o gerenciamento de chat, tarefas e tudo, centralizando tudo, de forma que você tem ali, né, num único controle, né? Se a pessoa quiser trabalhar com Kanban, ver tudo que ele tem para fazer de uma vez, porque, como eu falei, vão ter os quadros de sistema, né? Que vai ter rotinas ali para estar prático, tal, para o cliente e tal, e a gente vai ter quadros de sistema para diversos recursos do sistema, como telefone, ligações e formulários, fale conosco, outros, né? Ao mesmo tempo que está tudo centralizado, mas a gente também vai mostrar tudo separado ali também para estar prático ali. Fora que também vai ter os perfis aqui, né? Perfis de cada tipo, né? Perfis de chat, perfis de ligações, enfim. Mas, como eu falei, o sistema de quadros, ele não se limita a um quadro. Então, da mesma forma que ele ainda está aqui no chat, a pessoa vai poder criar um outro quadro e adicionar as mesmas tarefas ou chats em outros quadros, por outros motivos, que é indiferente para a gente, sabe? Ele só não vai ter a mesma movimentação, porque na de sistema ele vai ter. Isso daí é até um outro detalhe aqui, só para falando de visão geral. Inicialmente, a gente vai fazer essa movimentação e de forma estática aqui para essas ações. Mas, na verdade, o que vai entrar futuramente é que na tabela de quadros, vai ter lá movimentações do quadro. Então, a gente vai poder colocar lá se um status de sistema, diferente das listas, né? Um status de sistema que está aqui, ó. Os status de sistema são esses. Se tem urgências, se está concluído ou não, se está encerrado ou não, e arquivado não é o caso. Esses três são os status desse sistema. Então, pela tabela de configurações, a gente vai poder colocar lá mesmo em listas, em quadros personalizados, quadros do usuário, a gente tem movimentações automáticas. Se urgências forem aplicadas, se conclusão foi aplicada, se encerramento foi aplicado, ele movimenta. Então,
O negócio está bem abrangente, bem flexível para fazer um monte de coisa, sabe? Como eu falei, a gente vai começar pelo mais básico e objetivo, mas ele suporta sem a gente modificar, reestruturar depois, não, sem grandes impactos, a gente vai entupir esse negócio de possibilidades, sabe? E agora sim, acho que eu finalizei. Tem? Opa, por favor. Então, aí vai para a tabela de. Falando primeiro das participações. Na verdade, vamos começar aqui, na verdade, pela transferência. Transferência, eu não criei aqui, mas o que eu estou imaginando que ela poderia ser bem simples, seguinte sentido. Se tiver, por uma questão de otimização, a gente até pode fazer um pouquinho diferente. Mas como eu, a princípio, eu pensei, acho que dá para fazer. Né? Vai ter o responsável, né, da tarefa. Aí teria um outro registro, que é o transferência. Outro registro que é transferência. Aqui eu não posso editar agora, mas os dois são relacionamentos. Basicamente, quem é o responsável pela tarefa vai estar ali no responsável. Quando tivesse uma solicitação de transferência, registraria na tabela transferência quem que é essa pessoa que você tem intenção de transferir, porque é sempre para uma pessoa. Né? Sempre que você for transferir é para uma. Só que nisso daí, a gente tem que ter só uma tabela complementar, a princípio, ou o próprio WebSocket, para estar sinalizando do outro lado que teve o pedido. Para ele ficar escutando. Mas, a princípio, o que eu pensei? Se a gente sempre consultar nas tarefas, ele tem que receber a sinalização. Tem que receber a sinalização lá do outro lado, que pode ser via WebSocket. Lá do outro lado, a pessoa aceitando, ele troca, ele muda aqui o responsável e zera a transferência. Um lance aqui que eu não falei no começo, mas nesse lance de consultar, né, de consultar os chamados que você deve trazer, você não consultaria só os chamados que você participa ou que você é responsável. Você consultaria também os que têm você como destino de transferência. Então, na hora de você montar, né, falando de você montar a janela, digamos, a pessoa fechou, está abrindo de novo e você tem que montar tudo que estava em andamento, mais os aguardandos ali. Então, nessas consultas, na sequência que eu falei, quando eu viesse aqui na tarefa, eu não consultaria só o responsável, os quais você é responsável, mas também os quais tem você como pedido de transferência. Porque, assim, uma vez que você consultar, você montou a janela, você montou as abas. Aí, montou ali, você vai estar no jeito para sinalizar se aceitou, se aceita ou não. Se você não aceitar, nesse momento ele já zera o transferência, porque você não aceitou. Ele já gravaria aquilo que eu estava falando, sabe? Tudo que quem está executando a ação já faz via API, já grava no banco. Um outro processo é avisar o WebSocket, dar um tapinha nas costas dele e falar, avisa lá do outro lado. Né? Aí, então, aí que dispararia o WebSocket. Quando avisar o outro lado, basta o WebSocket. Basta o WebSocket, basta esse caminho do WebSocket tá entregando essa atualização. Por quê? Vamos imaginar o cenário perfeito. Você está lá, o responsável é Ademir. Aí Ademir tenta transferir para o Hieron. Na hora, ele deixa Ademir aqui e grava Hieron no transferência. Aí ele grava, chama a API e grava no banco. Aí ele pega e sinaliza o WebSocket, ou avisa lá o outro lado que eu estou pedindo para ele aceitar ou não, né? Que eu estou tentando transferir. Avisa o Heron que eu estou tentando transferir para ele. Se você tiver com a janela aberta,
e o WebSocket estiver funcionando redondinho, o WebSocket vai te avisar que está tendo pedido de transferência, e você simplesmente vai poder carregar a tela ali, né, botar, chegando esses dados para você, você abre uma aba, né, e vai poder aceitar ou não. Se você aceitar, da mesma coisa, da mesma forma, você já grava no banco via API, grava no banco e avisa o WebSocket da mesma forma, ou avisa o outro lado lá que eu aceitei. Tá? Nisso de você gravar no banco, você já converteu aqui para o responsável ser você e já zerou a transferência. Aí você dispara o WebSocket para avisar o outro lado, que aceitou. Por quê? Aí o WebSocket, quando chegar o aviso, para mim, na minha interface, recebendo o aviso, eu sei que eu posso mudar ali, né, a janela ali para sair eu como responsável. Para todo efeito, no banco já está feito. Então, se você imaginar que no cenário perfeito, né, você só depende do WebSocket avisar para o outro lado fazer, né? Aí você fala, mas e se o WebSocket não está funcionando ou se eu nem estava online? Mas a ação já foi feita e já está no banco certinho. Então, quando você for carregar a sua janela, já está tudo certo no banco. Então, quando ele for renderizar, ele sabe o que é para renderizar como você, como responsável, e como pedido de transferência, se seu nome aparecer ali. Porque você estaria consultando nessa tabela tudo que tem o seu ID em ambos os campos. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é suficiente isso aqui, só ter esse campo e trabalhar com WebSocket. Aí entra aquela questão. E se o WebSocket não está funcionando, está com problema, e eu estou logado, e eu estou com a janela aberta? Aí esse problema, porque aí você não vai ser avisado, né? E vai estar lá como se você ainda fosse o responsável e não recebeu atualização, ou ao contrário, enfim. Mas só que esse problema a gente vai ter para tudo, né? Para tudo. Se o WebSocket não estiver funcionando, todas as telas, quem está lendo, vai estar com informação atrasada, vai estar com informação antiga, né? Para isso que a gente pode estabelecer, estudar alguma política de segurança, para mesmo tendo WebSocket, de tantos em tanto tempo, a gente faz uma consulta no banco ou não, ou simplesmente considera que o WebSocket é primordial e a gente jamais vai consultar o banco para leitura, né? Consulta, né, para leitura, mas enfim, vai consultar o banco, e a gente só grava e simplesmente o WebSocket não pode estar com problema. E a gente dá toda a atenção, né, e testes em cima disso e tal. Então, de qualquer forma, cai nisso, sabe? Que a gente tem que decidir se vai ter um sistema de contingência para de vez em quando consultar no banco, ou se é só no WebSocket e acabou. Se ele tiver com problema, vai dar problema mesmo. Mas isso, como eu falei, não é reservado a transferência ou responsável. É um lance de geral, desde as mensagens, desde qualquer aviso. Né? Então, é uma política. Então, mas beleza, se você, digamos assim, tiver, para ter, né, como tá checando ali, ter uma certeza que o túnel tá aberto, maravilha, tá perfeito, justamente do jeito que você falou. Você sabe, você está sempre ali testando, né, ou está sempre de olho no túnel. Você detectou que o túnel fechou, trava tudo, como você falou. Então, só esse aí os detalhezinhos que na hora que for, né, lidar ali com o WebSocket e fazer de fato, que tem que ver. Até, tipo, às vezes, eu montei dessa forma aqui no sentido de que eu acho que é viável, dá para fazer. Só que um ou outro detalhe que você fala, mas consultar sempre assim, ou desse lado, ou desse jeito, ou daquele jeito, pode ser um pouco mais pesado. Poderia ser mais leve se consultasse diferente, tivesse uma tabela mais reservada para isso ou para aquilo. Se for entrar, pode entrar, mas eu penso assim, entraria como tabelas do tipo cache, sabe? Tabelas ou até muitas vezes nem vai estar no próprio banco, vai estar em memória, vai estar no Redis lá, né? Vai ter informações que
vão estar replicadas, mas eu acho que assim, até que se prove o contrário, não vejo por que não tá nessas estruturas que eu estou apresentando, sabe? Mas pode ter outras tabelas complementares, sabe? Só para indexação, sabe? A princípio, né? E aí, né, falando da participação é a mesma pegada, da mesma forma que eu falei da transferência responsável aqui, é a mesma pegada. Só que quando tiver participação, vai ter um outro registro, onde lá você vai tá um relacionamento com a tarefa, que é o chat, né, no caso, onde também vai ter ali, né, posição e urgência não se usa no caso do chat, né, a individual, né? Não, até usaria assim nas participações, mas não seria o cliente, esse é o ponto, não é o cliente que pede uma urgência individual. Mas um responsável poderia, ao pedir uma participação de alguém, colocar uma urgência individual. Aí aqui o ID do participante, né? Esse esforço não se aplica à ideia do chat, que é um lance de estimativa. Há quanto tempo, quantas horas, minutos, dias, quanto tempo ele acha que vai gastar ali, que vai ser necessário para a parte dele na tarefa. Aí aqui tem o lance do convite, sabe? Se ele aceitou o convite, se está pendente ou se ele rejeitou. Sabe? Que as participações, elas têm. Cada acionamento de participação vai gerar um registro, né, e vai estar ali, bonitinho. Uma mesma tarefa, ela não. O responsável, ele pode ficar concluindo e desconcluindo, encerrando, desencerrando ali a critério dele, pelo menos depois que saiu do fluxo do chat, né? Virou ticket comum e tal, ele vai ter essa autonomia. Mas o participante não. As participações, quando ela for aceita e a pessoa estiver startando, trabalhando nela e tal, quando ele concluir a participação, ele não desfaz isso. Conclusão dele, para a lógica de outras coisas que a gente vai estar trabalhando em paralelo, como o grau de acertos ali nas estimativas, os tempos, o registro de trabalho e outras coisas, o concluído ele não pode estar desfazendo. Então, concluiu uma vez, fechou a participação. Mas viu que tem mais alguma coisa para fazer. Aí entra dele ser adicionado novamente à tarefa como participante. E isso quem vai poder fazer? Tanto o responsável e por a critério de configuração vai estar definido se participantes também podem. Mas num primeiro modelo, que é o que a gente trabalharia, qualquer participante pode adicionar outro participante. Mas a própria ideia ali Tá, isso serve até para o chat, mas de qualquer forma, se é só o responsável ou outros participantes, a configuração vai determinar. Cada empresa trabalha como quiser. E aí essas participações aqui da mesma forma, sabe? Você está adicionando alguém para ser participante. Na hora, chama a API, cria o registro no banco e marca ali como convite pendente. Nisso, você dá o tapinha nas costas do WebSocket e fala, avisa lá que eu estou convidando ele. Aí ele tenta, se o cara estiver online e estiver ativo, o WebSocket vai avisar e ele vai renderizar a aba lá, de posse da informação, ele vai renderizar a aba, e aí vai caber a ele clicar no botão de aceito ou não. Quando ele aceitar, muda aqui para aceito, e aí ele dá o tapinha nas costas do WebSocket lá do outro lado e fala, ó, avisa, né, que eu aceitei. E segue o processo de volta. Mas, de qualquer forma, basta isso aqui, sabe? Aí, para aceitar, e a pessoa começa a conseguir ficar falando naquele chat, sabe? Aí, aqui no caso, dependências a princípio não seria usado no chat, mas quando tiver no sistema de tarefas, a pessoa poderia estar registrando dependências, que são dois tipos, né, de dependências a princípio, que a pessoa vai poder sinalizar se ela está dependendo de outro participante ou se está dependendo de outra tarefa, né, de ambos serem concluídos para que ele execute. Isso vai ser só um auxílio, é só uma sinalização. Não vai travar a pessoa para nada, para startar. Não, é só para sinalização, porque isso aqui é importante para o algoritmo de previsões, que vai
dar uma previsão de quando as coisas vão ser concluídas, baseado nos esforços, baseado na fila e tal, que antes eu estava chamando de prioridade, agora eu chamei só de posição, justamente para não gerar aquele conflito, aquela confusão, né? Então, essa posição, a ordem das coisas, está só como posição mesmo, e prioridade é um conceito, né, que a pessoa vai estar aplicando ali, né, o que para ela é prioritário, vai respeitar a ordem, a posição das demandas ali, ou ele vai tá atendendo os pedidos de urgência ou outras coisas, ou até mesmo está criando os marcadores, né, de prioridade, enfim, cada empresa vai trabalhar com a sua política. Aqui, agora eu relembrei, só respondendo a minha própria questão que eu deixei em aberto. Sempre, tá? Sempre vai ter que ter participante. Mesmo quando você é o responsável. Isso daqui é importante porque vai ter as situações lá que a gente vai estar monitorando, acompanhando, visualizando as tarefas e o andamento das coisas, e vai ter dois jeitos de visualizar, por responsável e por participante, e é extremamente importante que a pessoa que ela está trabalhando, ela está participando dela, sabe? Senão não tem alguns controles. Então, se você startar, aceitar ali, é que o conceito de responsável, aquilo que eu falei no começo, que a pessoa é responsável, ela não precisa trabalhar com participações e tal, ela não precisa como ticket para estar startando as coisas, mas para um controle de, de ordem, de fila, ele tem que ter, né? Então, mas é mais por causa disso. Até se a gente olhar e falar que não vai precisar, seria o caso de não ter, mas não é o caso. E é só um registro a mais, sabe? Justamente para ter possibilidade de filtro das duas formas, sabe? Mas não muda nada na dinâmica do restante, sabe? E, não, é que a posição, ela não é pela tarefa. A posição é uma posição das suas tarefas, ela cruza tarefas e participante. Então, a posição, ela é única dentro do mesmo participante. Não, disfarce, eu errei. Ela não é, eu falei os dois, né? Mas ela é por participante. Essa é uma fila só, ela é única por participante. Então, ela é um lance de fila só para uma gestão pessoal, porque é justamente o que eu preciso por causa do algoritmo de previsões. Então, cada participante, ele definindo esforço, e organizando a sua fila, qual que é a ordem que ele pretende trabalhar nas tarefas do qual ele é responsável ou participa, ele tendo essa fila, eu consigo calcular tudo. Consigo, pelas previsões, pelas dependências, do que ele depende de outros, de tarefas ou de outras participações, aí juntando com a grade de trabalho, que atualmente a gente não registra no sistema, mas por enquanto dá para considerar 8 horas por dia, né, em dias úteis, baseado em tudo isso, o algoritmo vai poder falar com muita precisão, se olhar para os quadros ou para as próprias tarefas ali na grid e ter quando que cada uma provavelmente vai ser entregue. Tá? Sem ter que ficar manualmente você prevendo. E outra, muitas tarefas vão entrando tarefas novas, situações que diariamente, né, a gente vai mudando as prioridades, né, vai mudando a ordem das coisas, e só do passo da pessoa arrastar ali, né, graficamente, ele arrastar a ordem das participações dele, a ordem das tarefas, mas que ele participa, o algoritmo de previsão vai estar atualizado. Sempre que você olhar, o lance sempre que você olhar, você vai ter informação atualizada da estimativa de entrega de cada participação, por participação, e também pela tarefa, porque a tarefa vai olhar
simplesmente, sem muitos cálculos, ela simplesmente vai olhar, ela vai rodar o algoritmo para todo mundo que participa daquela tarefa e vai pegar o que for demorar mais, que for demorar mais. É pela lógica, se tem 5 pessoas trabalhando uma tarefa, ele tem as previsões individuais de cada um. Aquele que demorar mais é a data de entrega da tarefa. Então, consegue ter tudo, sabe? E assim, a gente não vai precisar, e não vai ter esse controle, se futuramente, por algum motivo ou outro, a gente quiser ter isso, aí tem que criar uma outra lista aqui, uma outra posição. Falando se visualmente, quer colocar uma pessoa depois da outra ali nas participações e tal, mas a princípio a gente segue, pode seguir, né, ou pela ordem de entrada, que eu acho que a princípio seria o ideal, que visualmente você já vê, né, pela sequência que estão os participantes, você vê quem entrou primeiro, né, ver toda a sequência, ou se achar que convém por ordem alfabética, outras coisas, mas a princípio eu acho que a ordem de entrada é interessante, até para ver, por exemplo, se uma pessoa entrou e de repente ela falou que concluiu, ou falou que ou rejeitou, a fotinha dela aparece lá, ela fica lá. Aí se ela entrar de novo, ou rolar outro convite, você visualmente vê quantas vezes a pessoa entrou, sabe? Ela fica aparecendo. E também, assim, não é comum rolar participações, né, no sistema de atendimento, no chat, normalmente quem começar vai até o final, né, é só um suporte, né, isso vai ser mais comum na parte de tarefas, na parte do dia a dia, de trabalhos internos e tal, né. Até a própria transferência não é tão comum na parte do chat ali. Seria mais uma situação, assim, exemplos do tipo, a pessoa está no horário começou ali no horário de almoço, atendendo um cliente que não era dele, tem que sair para almoçar e vai transferir, mas não é comum. Normalmente, até não é legal, né? O cliente não gosta disso, ser trocado. Verdade. Eu passei por uma situação agora, nos últimos dias, aí que eu liguei para minha operadora de celular e eu fui transferida no chat para uma outra área, sabe, que tinha mais competência, sabe? Então, mas é que depende, às vezes você cai numa fila ali que, sabe, não tem fim, eles não categorizam assim, olha, você colocou o assunto contrato, então você vai falar só com quem conhece sobre contrato. Às vezes tu entra numa vala comum, né? Então, você citou um exemplo de empresas maiores, né? Não é o que eu estava em mente, mas o lance que suporta, né? Suporta, mas pelo menos para o nosso público, né, atual, eles quase não usariam. Mas à medida, um sistema bem completo do jeito que está ficando, a gente vai começar a atender empresas cada vez maiores. Né? A essas sim, vão ter essas necessidades aí, né? Tudo setorizado e tal. Mas está ficando mal, tá? Bom, e agora, sim... Bom, pode perguntar, Iero. Desculpa. Uhum. Então, o status, quem vai estar entregando é o WebSocket, que vai estar ali, né? Essa parte, né, aí que tá, entre os detalhes de como o WebSocket vai estar trabalhando, né? Mas basicamente, o usuários, ele tem a tabela de sessões, tem a tabela de sessões, nem sei onde é, que eu nunca vi, mas no sistema que tem, né? Tem as sessões, usuários, sessões. Então, essa tabela é onde que registra o início da sessão. Aí só tem que ver como que o WebSocket vai estar atualizando isso aqui, né? Não compensa, tem que ver qual que é a frequência que ele vai estar gravando aqui, ou se na verdade nem vai. Na, é, na verdade, nem compensa ficar gravando aqui. Ele tem que pegar na tabela usuários mesmo e estar flegando se ele está online ou não. Né? Mas aí tem que ver qual que é a frequência disso. Mas de qualquer forma, é o WebSocket que troca essa informação, né? Aí é uma questão mais técnica e tem que ver no sentido assim de até onde é viável, né? A frequência disso. Tem que ver com o Cláudio e com o Vinícius no sentido de se vai ficar flegando aqui ou se é só o WebSocket mesmo, que aí você só fica
problema do WebSocket é fácil você avisar que está online, o problema é avisar que está offline. Vai ter que ter uma consulta periódica. Aí eu não vejo um jeito diferente. Tem que ver, tem que pensar. Pode ter esse filtro, tem que ver como que a gente vai estar trabalhando, né? A princípio, é verdade isso, tipo, o chat é mais interessante só se ele tá no chat, né? É uma sinalização, até isso daí pode ser interessante para a gente, do lado do cliente, realmente só interessa o chat, mas do lado administrativo, a gente